Olá, tudo bem? Aqui é a professora Ana Paula e vamos juntos para o terceiro vídeo da nossa série de vídeos teóricos de APU. No último vídeo nós vimos a ferramenta Visual G e agora nós vamos ver o conceito das variáveis, como que a gente, quais são os tipos, como que nós vamos definir os nomes delas e também nós vamos ver como que nós podemos fazer a entrada e a saída de dados em nossos algoritmos. O conceito de variáveis nós vemos a primeira vez ainda lá na quinta, sexta série, quando a gente está estudando lá a matemática, né? X mais 2 igual a 3, quanto vale o X? Em programação é muito semelhante. Esse conceito de que é um valor que vai ser, entre aspas, descoberto ou inserido pelo usuário ou calculado, beleza? Mas o que acontece? Nós precisamos ter em mente que todas as vezes que eu estou trabalhando com variáveis, eu estou alocando, reservando, utilizando um pequeno pedaço de memória no meu computador. E uma característica muito interessante que neste momento nós temos que ter em mente é que uma vez que eu saia do meu algoritmo, do meu programa, o valor que estava naquelas variáveis vão ser modificados. Então, isso é uma coisa que você já tem que ter em mente. Ó. Desligou o programa, vai mudar, vai sair aquele valor ali. Uma vez que eu calcule de novo, ele vai refazer todos aqueles cálculos ali, certo? Bem, e uma outra coisa que também nós temos com relação às variáveis é que elas vão ser divididas dentro das minhas memórias em caixinhas, entre aspas, diferentes. Então, as variáveis terão que tem o mesmo comportamento, vamos dizer assim, com relação a um conjunto de operações. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com os dados numéricos, eles ainda podem ser divididos entre inteiro e real. Se eu estiver trabalhando com palavras, elas serão variáveis do tipo caractere. E por fim, se eu estiver trabalhando com variáveis verdadeiro ou falso, 1 ou 0, elas serão variáveis do tipo lógico. Isso para algoritmos. Em especial no Visual G. Então, muito bem, os primeiros conjuntos de dados, né, que nós vemos são os conjuntos dos números inteiros e com a mesma relação que nós temos lá da matemática, tá? São números positivos, nulos ou negativos e eles são muito utilizados para representar quantidades. Por exemplo, eu quero 3 canetas, eu tenho 2 borrachas, coisas assim que vão nos dar quantidade. Já os números reais, eles vão ser aqueles números que têm uma especificidade mais detalhada, em outras palavras. Ele vai ter uma vírgula, depois um número, vírgula, e aí vai ter uma certa quantidade depois da vírgula. Então, por exemplo, você tem lá o peso, 97,6, a altura, 1,7, a temperatura, desculpa, menos 1,7 graus Celsius. Então, assim, são valores que nós poderemos atribuir a essas variáveis. Então, as operações que nós vamos poder utilizar ali, soma, subtração, multiplicação. Então, essa é a ideia desses tipos de números. E uma outra coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que, assim como nós temos lá na matemática, a relação de conjuntos, né, que o conjunto dos números inteiros, representado pelo Z de Zenit, ele está dentro do conjunto dos números reais. Então, muitas vezes vão ter operações que vão ser possíveis fazer utilizando números reais, números reais que estão recebendo números inteiros, mas às vezes a gente tem números inteiros que não conseguiríamos receber os números reais. Eu vou explicar isso em detalhes mais à frente, mas para que vocês já comecem a ficar ligados e terem sempre em mente esse diagramazinho de Venn aqui, né, com representação dos nossos conjuntos de números. Um outro tipo de dado muito utilizado são os caracteres, e eles vão se referir a palavras. Então, por exemplo, eu vou colocar lá, qual é o nome da sua cidade? Então, esses tipos de dados são representados pelos caracteres. Aí, uma coisa interessante que eu chamo a atenção é que quando vocês forem trabalhar com esse tipo de dados, eles sempre virão entre aspas. Então, esses valores que estão aqui entre as aspas é o valor que vai ser referente àquela variável. Por fim, mais ou menos importante, nós temos as variáveis do tipo lógico. Essas variáveis vocês poderão encontrar aí booleano também, bool, alguma coisa assim.
Só por curiosidade, é uma nomenclatura dada em homenagem ao matemático, né, George Boole, que desenvolveu toda uma teoria em cima desses valores de tabela verdade. A disciplina de lógica usa bastante esse conceito. E, em linhas gerais, ele identifica se um valor é verdadeiro ou falso, 0 ou 1, certo? E um outro conceito também muito interessante quando nós estivermos trabalhando com o universo das variáveis é nós sabermos a diferença entre constante e variável. E para isso eu trago um exemplo que vocês devem ter estudado bastante aí na vida escolar de vocês, que é para calcular a área de uma circunferência. A área é dada por essa fórmula, A vezes πr ao quadrado. E aí o que acontece aqui? Nós temos uma constante, porque independente do programa que vocês forem executar, o usuário for digitar os valores, π vai ser representado por 3,1415. Já o valor de R é um valor que vai variar, então olha só, variável, certo? Então se eu entrar aqui num primeiro momento e digitar para R o valor igual a 1, a área que eu vou calcular vai ser essa daqui. Em contrapartida, se eu colocar o valor de R igual a 2, o valor que ele vai calcular será este daqui. Então, observa que, dado uma entrada, ele vai modificar o valor da saída, certo? A minha entrada, no caso, é o R, e a saída é o que eu estou querendo calcular, que é o meu Azinho aqui da área. Então, certo, nós já vimos os tipos de variáveis e constantes, mas como que eu faço para defini-las de fato no algoritmo? Então, eu sempre preciso declarar essa minha variável. Então, já pensando lá nas boas práticas de programação, a gente declara as variáveis sempre no início do nosso algoritmo. E a gente sempre atribui um nome para essa variável. Vocês poderão encontrar aí na literatura, nas videoaulas, livros, a palavra mnemônico, que é a mesma coisa do identificador. Como você está chamando a sua variável? E também sempre nós temos que, uma vez que estamos definindo a variável, precisamos definir o tipo, lembrando que são um daqueles 4 tipos que nós vimos ali anteriormente. E existem algumas regras muito importantes. Ela sempre é composta por letras, certo? Às vezes pode ser uma letra seguida por uma trinca de números. A010101 é o nome válido. Por quê? Porque ele começa por uma letra. Uma coisa que é impressionante, assim, que não pode acontecer, é você colocar um A. Aí um A ele já não vai identificar como se fosse uma variável. Também não pode conter os caracteres especiais, %, cifrão, arroba. Esses aí também não podem estar ali para compor o nome da sua variável. Não pode possuir espaço em branco. Então, quando o aluno está começando, eu via muito esse tipo de erro, colocar lá, por exemplo, nome aluno. Ah, beleza, o nome aluno é um nome fácil, porque vai associar que o usuário está querendo, que o programador quer que o usuário digite o nome do aluno, e ele coloca isso aqui, nome, espaço, aluno. Aí não vai dar certo. Vai dar um erro e não vai executar o seu algoritmo. O que é o certo? Você pode juntar as palavrinhas, nome aluno. Você pode colocar nome, underscore aluno. Então, assim, são modificações que vão permitir que você trabalhe com essa justaposição aí desses nomes, certo? A gente vai chamar aqui, vocês vão ver, concatenação, que é juntar esses nomes. E outra coisa também, que não podem utilizar palavras reservadas. Então, nós temos aí um algoritmo, tem lá, início e fim. Você não vai ter uma variável chamada início, certo? Pode ser assim, início 1, início 10, fim 3, mas a palavra início e a palavra fim não vai ser permitido utilizar. Um operador que é muito útil para nós, quando estamos trabalhando com as variáveis, é o de atribuição. Essa atribuição ela vai definir um determinado valor para uma variável. Em algoritmos, aqui no caso do Visual G, nós sempre vamos utilizar, aí usando na teclinha, né, o símbolo menor, traços. E aí, um exemplo que nós temos aqui, ó, quantidade, no nome de uma variável, recebe o valor 8. A altura recebe 1,78. Então, a gente já vai vendo que são variáveis. Primeira do tipo inteiro, a segunda do tipo real.
Nome, recebe, observa as aspas, Maria da Silva, fecha aspas. Então, toda essa Maria da Silva vai ser referente o valor referente à variável nome. E por fim, achei, é uma variável booleana, recebendo um valor falso. Observem que eu sempre estou colocando aqui, ó, esse barra, certo? O que isso significa? São comentários. Então, quando for executar o código, o Visual G, ele vai enxergar apenas essa parte, ó, quantidade recebe 8. Que vai ser depois desse barra, ele vai ignorar. Isso é muito utilizado para manutenção dos algoritmos. Então, assim, você comenta, né? Isso é uma estratégia utilizada para comentário. E aí você especifica essa função, calcula isso, recebe como dados isso, saída é aquilo. Então ela é muito útil aí também para que vocês façam bastante uso, principalmente pensando nas boas práticas de programação. Então no último vídeo nós já vimos, né, o Visual G, e eu trouxe aqui, eu já tinha preenchido, tá, esse algoritmo aqui. Então eu defini aqui variáveis dos 4 tipos de variáveis possíveis que nós temos. Eu chamo a atenção porque uma vez que eu declarei essas variáveis, elas vão aparecer aqui, certo? E observem que nessa janelinha aqui existem 4 colunas. A primeira coluna, ela diz respeito ao escopo. Esse escopo é como se fosse assim, qual que é a abrangência? Vale até onde essa variável? Neste caso aqui, nós vamos falar que ela vale no algoritmo inteiro. Lá no final, lá em AP2, a gente vai ver que há uma diferença, mas por enquanto, para nós, é uma variável que foi criada, ela vai ser enxergada no algoritmo inteiro. Depois nós temos ali o nome, que é o identificador da nossa variável. Com relação a isso, eu chamo a atenção porque é sempre bom vocês colocarem um nome que vai lembrar do que está servindo. Por exemplo, número 1, número 2, ou matrícula, alguma coisa assim que vai remeter a pessoa que está ali dando manutenção no seu código no futuro, para que ele saiba de fato o que significa, para que serve aquela variável, certo? O tipo, então aqui tem só as iniciais, né? Mas a gente tem real, inteiro, lógico, caractere, e os valores. Neste caso, eu já executei o código, então por isso que vai aparecer aí esses valores. E nós trabalhamos com Visual G, algoritmos, programação, uns conceitos muito importantes são os de entrada e saída, certo? O que acontece? Aqui, vocês viram no vídeo anterior a diferença do escreva com o escreva L, mas basicamente tudo que estiver entre aspas, ele vai jogar na tela. Então aqui nós temos a mensagem de primeiro valor. Observem que aqui aparece a mesma mensagem que estava entre aspas. Então essa é a saída, está saindo essa informação para o usuário. Em contrapartida, vai piscar o cursor ali para mim, e aí eu ia digitar um valor, no caso ali, eu digitei 8, certo? E aí 8, Enter. Mas quando eu faço isso, esse 8, Enter, ele vem e atribui esse valor a essa variável no 1. E aí vocês vão ver que lá no meu campo de variáveis vai aparecer o valor 8, que foi o que eu digitei no momento que fui executar esse algoritmo. Aqui eu estou destacando as atribuições e a manipulação dos diferentes tipos de dados. Observem que eu posso simplesmente atribuir um valor a uma determinada variável, né? Então, no 2 recebe 2. Eu também posso fazer uma divisão relacionando os valores que estão lá naquela variável. Então, eu coloco aqui, valor recebe num 1 sobre num 2. O que ele vai fazer? Ele vai buscar, vai consultar lá na memória quais são os valores que estão ali naquele instante. E vai fazer a execução ali, o cálculo, e vai atribuir o valor do cálculo a essa variável valor. E também nós temos aqui leia nome, a gente vai digitar no teclado, ele vai associar, ele automaticamente já coloca aqui também, entre essas aspas aqui para nós, certo?
E também identifica ali, né, o valor como verdadeiro. Observe que essa palavra verdadeiro, ela não está entre aspas, significa que é uma palavra reservada, que ele entende que é um valor associado a valor lógico, verdadeiro ou falso. E todos esses valores foram naturalmente atualizados aqui neste nosso campo. Bem, por fim, eu chamo a atenção com relação à saída dos dados. Lembra quando eu disse para vocês que para fazer essa saída os dados têm que estar entre aspas? Mas observe que aqui nem tudo está entre aspas. O que está acontecendo aqui? Existem alguns valores que estão fora das aspas. O que significa? Que eu vou pegar os valores referentes a essas variáveis, por exemplo, num 1 e num 2. Ele vai buscar lá na memória o valor primeiro e o segundo valor e vai escrever aqui para nós, certo? Nessa sequência aqui. Nesse aqui aparece apenas valor. O que ele vai fazer? Ele vai buscar o valor que está armazenado na variável valor, certo? E vai simplesmente, vou falar aqui já, printar na nossa tela. E aqui, observe que aparece bool, certo? E seguido pela listagem aí que o programador, no caso aqui, tinha definido, né? Tananã, o que é o tananã? Ele vai buscar lá a palavra verdadeiro, é o valor lógico. Então, onde aparecer a variável é onde vai buscar o valor para colocar ali naquela posição, certo? Lá na linguagem C vai ser um pouco diferente, mas por enquanto, aqui nós estamos trabalhando com Portugal e é bem simplesinho. Então, quer colocar ele no comecinho, então busca o valor daquela variável, coloca no comecinho. No meio, vai separar entre vírgulas, né? As aspas vão estar fora e aí vocês vão fazer naturalmente. E aí, eu comecei explicando a diferença entre variável e constante. E eu tenho aqui agora um programinha que permite calcular a área da circunferência. Eu peço para que vocês verifiquem esse código, redijam o código, testem e executem, certo? Podem pausar o vídeo aí para fazer essa atividade, por favor. E é isso. Neste vídeo nós vimos o conceito das variáveis. Nós vimos que existem em Portugal, ou Visual G pseudocódigo, 4 tipos de variáveis: inteiro, real, caractere e lógico. Nós também vimos como que podemos manipular essas variáveis por meio de operador de atribuição. Então, uma variável vai receber um determinado valor, podemos fazer contas com elas, né? E também nós vimos os comandos de entrada e saída de algoritmos. E por agora é só. Fiquem bem e até a próxima!